Olá, sejam bem-vindos a mais um Cozinha Profissional TV ao vivo aqui pelos estúdios da AltV São Paulo. Hoje, dia 27 de junho de 2011, são 10 horas e 13 minutos. Eu sou Alan Banas, ao meu lado direito, Thiago Martinelli. Bom dia, seu Thiago, tudo bom? Bom dia, tudo certo. Estou aqui dialogado no chat da AltV como apresentador 2 hoje. O Alan está como apresentador. Apresentador normal ou apresentador? Apresentador normal, eu sou o 2. Tá colocado, é só para participar com a gente, só entrar aqui, conversa com a gente aqui no chat, dá sua sugestão de assunto, sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, pelo chat ou pelo Twitter, que eu tô logado aqui também no Twitter, tô com uma janelinha do Twitter aberta, inclusive já tô falando sobre o programa de hoje aqui para quem segue a gente. Verdade, Thiago. Hoje o programa é mais do que especial, nós vamos falar sobre tecnologias, né, como a tecnologia pode ajudar o seu estabelecimento. Dentro do setor de alimentação para o lar existem inúmeras formas, né, de se utilizar a tecnologia. São sites próprios, né, Twitter, com a questão das comunidades, né, que a gente fala, Twitter, Facebook, Orkut existe ainda, tá? Algo mais que o Thiago. Orkut eu não tenho estado muito com peça, mas acredito que existe sim. Mas não só essas ferramentas, mas existem inúmeras outras, como propagandas em portais, banners, enfim, utilizando iPads e palm tops dentro do seu estabelecimento. Então é verdade, a tecnologia está aí, ela pode ser usada, a própria AltV é uma forma de tecnologia diferente, onde você pode interagir ao vivo, né, aqui com a gente, mandando sua pergunta, sua participação. Marco Sampaio é o consultor da Caimã Consultoria e nós vamos falar sobre esse assunto. E a nossa mesa aqui, gente, mais do que repleta de tecnologia. São 3 computadores, aí tem smartphone, tem iPad, vocês não veem, mas tem muita coisa em cima da mesa, não é verdade? E tudo logado ao mesmo tempo aqui. Justamente, nós vamos discutir o assunto de hoje, tá certo? Antes de a gente entrar nesse bate-papo, antes de até mesmo de ter entrado no programa, a gente estava falando nos bastidores aqui sobre esse assunto. Tem muita coisa para falar e eu acho que a gente pode ajudar vocês, tá certo? Eu quero mostrar a edição 123 da revista Cozinha Profissional, essa de capa branca, onde falamos sobre os estabelecimentos, né, que são ecologicamente corretos, né? E é uma tendência mais do que natural, não só para estabelecimentos de alimentação fora do lar, mas para qualquer tipo de empresa, residência, enfim. Mas obviamente abordamos estabelecimentos, tá certo? Então essa edição 123 da revista Cozinha Profissional tá lá, pode ser acessada pelo nosso portal, que é o cozinhaprofissional.com.br, e no nosso portal não só as edições anteriores, como a edição atual, notícias atualizadas, né, Thiago Martinelli? Livros, planilhas, participa também do nosso prêmio, que é o Cozinha Profissional Marcas de Destaque 2011, o ano passado fizemos o primeiro prêmio, e esse ano estamos repetindo e precisamos da participação de vocês, tá certo? Então você acessando o nosso portal, no canto superior direito você vai ver o logotipo, a logomarca do prêmio, clica lá, 15 minutinhos você responde 3 categorias de grande importância para o nosso setor de alimentação para o lar: alimentos, bebidas e equipamentos. E você vai dizer quais as marcas mais lembradas na sua cabeça, enfim, a que você realmente trabalha, tá certo? Sua participação é muito importante para nós. E eu quero dar bom dia aqui para o nosso convidado de hoje, o Marco Sampaio, conhecido da Cozinha Profissional, participa sempre nas edições da Cozinha Profissional falando sobre marketing, participou da FISPAL Food Service 2011 com a gente lá no stand. Marco Sampaio, bom dia. Bom dia, Alan, bom dia, Thiago, bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Nós vamos fazer, acho que um bate-papo bem interessante para a gente discutir algumas ideias sobre tecnologia que estão surgindo e estão invadindo o nosso dia a dia. Tecnologia, Marco, quanto tempo você já... eu vi que você está com o smartphone, o BlackBerry em cima da mesa, nos ensinou algumas coisas antes de entrar no programa, como comunidades e tudo mais. Há quanto tempo você vê que a tecnologia é fundamental? Vamos fazer geral primeiro, antes de falar para o setor de alimentação fora do lar. É necessário para o ser humano, assim? Olha, eu acho assim, a tecnologia impacta na vida da gente e a gente vai se acostumando. Eu estava conversando com o pessoal, eu estou com 44, e a gente estava comentando que antes do celular a gente vivia e a vida seguia. Depois que essas tecnologias vão entrando e vão fazendo parte do seu cotidiano, ela se torna parte fundamental do seu dia. Você sair de casa sem o celular, parece que você saiu nu na rua. Você não consegue sair sem um celular hoje, é essencial. Não, já cheguei no escritório e percebi que tinha esquecido o celular. Voltou? Não, mandei o motoqueiro buscar. Olha lá. Dentro do setor de alimentação fora do lar, vamos lá, um celular é importante? Celular é importante, site é muito... a gente fez uma pesquisa pela Caimã, logo em 2009, 2010, até comentei com você,
que a gente fez pela internet, que a gente consultou, porque a gente não tem muitos dados estatísticos, nem pesquisas sobre os hábitos do consumidor. No Brasil, a gente não investe muito em pesquisa. Aí, pra gente foi uma surpresa, quando a gente numa das questões, a gente queria saber o que influenciava o consumidor na escolha de um restaurante. E aí, primeiro, o item mais respondido é aquilo que a gente já sabia, opinião ou indicação de um amigo. Aí, como muita gente respondeu era das grandes capitais, a gente tinha um volume. O segundo item mais mencionado foi a Veja, a Vejinha, e para nossa surpresa como referência na hora que a pessoa vai escolher um restaurante. Então, primeiro, a opinião dos amigos, que é o boca a boca, que a gente já isso pra gente era certo. Segundo, a Veja, e o terceiro é o site do restaurante, quase com o mesmo grau de importância, o mesmo número de menções que a própria Veja. Ou seja, essa coisa da vida online, do universo online, ele está entrando na nossa vida de uma forma que é muito importante. A gente estava brincando. Eu acabei de postar no meu Facebook que a gente está aqui ao vivo. Um dos meus amigos na minha rede social já colocou que ele gosta disso que a gente está. Ele gosta no Facebook tem aquela coisa, né? Ou curtir ou like, enfim. E isso é tão importante que nos Estados Unidos já estão vendendo carimbos com aquela mãozinha escrito curtir ou like, para as pessoas colocarem isso em material impresso, para as pessoas usarem isso dentro do dia a dia em outros veículos, ou em outras revistas, ou em outros materiais. Quer dizer, já está virando, já é uma coisa que foi incorporada ao dia a dia das pessoas. E é muito rápido, você postou aqui, o seu amigo já viu, o Thiago está no mesmo tempo que a gente está falando, eu vendo que o Thiago está, né, atualizando. Tanto o Twitter que você está fazendo, Thiago, é o Twitter, o Facebook, não é? Twitter e Facebook, estou direto aqui. E é muito rápido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o portal, a Cozinha Hoje Profissional, Marcos, ela trabalha com o Facebook, com o Twitter, o seu site próprio e o Orkut, enfim. E a gente atualiza diariamente. E os números e os pedidos do Thiago, sabe? O Thiago acompanha os pedidos diários de solicitação para participar. É muito grande isso. Então, não só o dia a dia, mas as empresas hoje utilizam bastante. Os restaurantes utilizam bastante isso. Olha, eu estava acompanhando algumas estatísticas americanas, que eu acho que o pessoal lá está um pouco na nossa frente. Sempre, né? Um pouquinho. Não muito, eu acho que essa distância já diminuiu. Mas ainda assim, você pega as estatísticas de utilização de redes sociais, e a gente precisa entender que, por exemplo, redes sociais, elas entram na categoria de recomendações de amigos. Se eu estou procurando algum restaurante que você postou em algum momento que ele é interessante, você já deu o seu aval para mim que aquele restaurante é bom. Então a rede social é muito importante nesse... É o boca a boca tecnológico. Exatamente. Sem a gente precisar se encontrar para você me contar. Você passa a ter dentro das redes sociais esse papel que entra naquela indicação dos amigos dos 34% de importância. Tá ok. Hoje, para o estabelecimento de alimentação fora do ar, a gente vai citar aqui vários restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias, rotisseries, pizzarias, se eu esquecer alguma modalidade que fica encaixada aí, é o setor de alimentação fora do ar. Que tipo de tecnologia, esse tipo de tecnologia a gente vai abordar todas aqui, iPad, o smartphone, que mais, Thiago? Você tem te dado uma lista, a própria automação do estabelecimento. O que é essencial dentro de um estabelecimento de alimentação fora do ar que não pode faltar de tecnologia? O que a gente pode... Olha, eu acho que depende muito do tamanho e da proposta e de como se posiciona o estabelecimento. Vamos lá. O primeiro site que eu publiquei foi em 97. Eu era gerente de marketing do grupo de restaurantes, e esse grupo a gente posicionava como AA, né? Uma marca premium. Então, assim, a gente esteve na vanguarda, porque a gente logo de cara publicou um site muito informativo para as pessoas buscarem informação e interagirem com a gente. Você em 98 já podia fazer reserva online
a gente pedia um certo 2 dias de antecedência para a gente poder confirmar através de canais normais, mas a gente pedia essa reserva, a gente já disponibilizou essa reserva online desde 98. Apesar de que muitas pessoas iam até lá, até a página, para ver que podia e tudo, e ligavam para a gente. Porque a credibilidade ainda não era que nem hoje. Hoje você tem muito mais credibilidade nos serviços online. Em 98 ainda era uma coisa meio incipiente, que estava iniciando, mas a gente já tinha disponibilizado. Mas a quantidade de ferramentas online depende muito do tipo de estabelecimento que você tem. Da sua proposta. Por exemplo, se eu montar um restaurante que serve almoço comercial, que vai trabalhar só almoço de segunda a sexta e que eu mudo o cardápio todo dia, eu posso usar, por exemplo, o Twitter para postar para as pessoas que almoçam no meu estabelecimento qual vai ser o cardápio do dia. Então, e usar isso como uma ferramenta para trazer essas pessoas. Eu posso tirar uma foto do prato do dia e postar ela online antes da pessoa sair para vir almoçar, ela já sabe o que tem. De repente eu posso ganhar uma dinâmica melhor, porque a gente sabe que a gente tem aquela janela nos restaurantes que servem almoço comercial, que você tem, por exemplo, aquela janela de meio-dia, 1h30, né? Tá. Que você tem que atender todo mundo naquele horário. Então, quanto mais você tiver um atendimento otimizado, mais chance você tem de trabalhar mais rápido e ter os clientes mais bem atendidos. Certo. Se o cliente já chega no seu estabelecimento sabendo o que ele vai comer, você ganha já uma velocidade para atender esse cliente. Então o Twitter, para este estabelecimento, pode ser uma coisa extremamente interessante. Tá ok. Tiago, tem uma pergunta aqui do Bela Rigueira 1, não sei se é assim que fala, perdão, me corrija até se eu estiver errado, mas ele pergunta se existe alguma orientação nos cursos de formação profissional, seja do Senac ou outro tipo de curso, que fala sobre essa utilização das redes sociais e sobre as novas ferramentas eletrônicas de comunicação. Aí sim, iPod, iPad... a gente pode até não só falar no Senac, né, Tiago, mas para falar se existem cursos hoje específicos para essa... Olha, você já tem cursos hoje de mídias sociais, onde você tem profissionais trabalhando com isso. O que acontece assim, a gente ainda não... Essas tecnologias são muito novas. Para você poder ter um curso muito fundamentado ou grandes estudos sobre os hábitos do consumidor que permitam você montar um curso exatamente para trabalhar em cima disso. Eu acredito que tem gente trabalhando na vanguarda com relação a isso, conduzindo pesquisas e passando essas informações. Mas a grande verdade é, não só a gente do lado profissional está começando a se acostumar com isso, mas o consumidor também. Então, o consumidor ainda está... como toda nova tecnologia, você tem uma migração muito grande de pessoas, muita gente entrando, mas essa utilização ela acaba se normalizando, ela acaba adotando um certo perfil, um certo padrão que a gente ainda não tem. Então, por exemplo, o que as pessoas postam? Por exemplo, o brasileiro tem um hábito dificilmente de postar ou de comentar qualquer coisa dentro de um blog ou dentro de um grupo de discussão. Ao contrário, por exemplo, de grupos de discussão que eu participo via LinkedIn nos Estados Unidos, da área de restaurantes, onde você recebe 1.290 atualizações sobre esse tipo de assunto. Um dos grupos que eu participo que mais tem comentários atualmente é a substituição dos tablets, de substituir os menus tradicionais por tablets. E aí você tem gente do mundo inteiro comentando sobre essa política ou essa ideia de alguns restaurantes ou de alguns homens do negócio de substituir o garçom e o menu pelo tablet. Então você tem um grupo muito grande de pessoas discutindo isso, da Índia, da Ásia, dos Estados Unidos. Diversas culturas, na verdade. Culturas. Nós vamos até comentar sobre isso, vamos entrar daqui a pouco nessa parte de tecnologia de tablets, da substituição, o perigo, né? Porque não é um brinquedinho barato, né? Esse é um dos grandes comentários que a gente faz, que a gente comenta, que a gente estava comentando nesse grupo, porque não só aqui, mas fora, ele também é um brinquedo caro. E é muito interessante porque uma das pessoas, um dos operadores que participa desse grupo perguntou:
E se o filho do cliente quebrar o meu tablet? E se o próprio garçom quebrar, não é verdade? O garçom quebrar é um problema mais fácil de ser administrado do que o filho do cliente quebrar o seu tablet. O filho do cliente pegou para brincar e derrubou o seu tablet. Você cobra do cliente ou não? Nós vamos ver isso daqui a pouco. O meu tá até correndo risco, se eu não sei se está olhando, tá num vão aqui o meu iPad. Marco, por favor, não mexa a mesa, senão ele cai aqui no chão. Eu quero, antes de a gente entrar nessa parte de tecnologia, eu quero que o Thiago conte a história dele, que você, Pizza Hut, você fez um pedido online, não foi isso? De reserva. Não, o que era? De solicitação de pizza. Era mais barato, eles estavam incentivando isso? Como é que foi, Tinha um Thiago? desconto para você pedir pela internet. Tá. Você pedia, escolhe o sabor totalmente online ali. Depois você acompanhava o seu pedido ali, que fase que ele estava. Se não me engano, eram 3 ou 4 fases, né? 3 ou 4 fases, e onde estava? A pizza está sendo forno, tá no motoqueiro, tá para chegar na sua casa. Tinha todo esse acompanhamento. No meu caso, deu certo. Quanto você daria de nota? 10, deu, saiu tudo ok? Nota 10. Na verdade, eu fiquei até nervoso, porque foi a primeira vez que eu pedi, eu saí na frente de casa e fiquei esperando. Cartão de e crédito chegava... ou não? Ou você pagou na hora? Paguei na hora. Pagou na hora. Paguei em dinheiro também. E era 5 reais mais barato, tinha um desconto. Tinha um desconto pra quem pedisse online. Marco, essa funciona, vamos trabalhar. Nós comentamos antes do programa que isso pode gerar uma expectativa, né? Ele ficou apreensivo, o Thiago, no caso dele, e eu, por exemplo, no meu caso ontem eu comi, pedi pizza, entrei no site, só para resumir rapidamente, entrei no site, estava lá o estabelecimento e tinha a opção de pedir online. Eu não pedi online, eu liguei. Não sei, pior que eu tenho tecnologia, trabalho com restaurante, com estabelecimento, não pedi. Sua opinião. Olha só, a gente precisa entender, vou fazer um comentário, não sei se é o caso do Pizza Hut, acredito que não, mas de qualquer forma, você, para poder ter um sistema desse funcionando em tempo real, você vai precisar de muita infraestrutura para poder acompanhar esse processo. Para você poder pegar esse pedido e processar esse pedido, e na hora que ele estiver sendo processado, você alimentar o sistema, para o sistema poder dar essa informação online. Então, o que acontece? Muitas vezes isso pode ser apenas um programa baseado em padrão de tempo de processo, para a pessoa... Estatísticas aproximadas, não é? Em até 10 minutos esse processo vai estar sendo produzido. Então você monta isso, monta um programa que vai dar essa impressão para o cliente. O grande risco, a satisfação do cliente, ela é diretamente proporcional à expectativa que ele tem com relação à qualidade que ele vai receber. Ontem, com chuva, seu pedido, se você tem uma tendência a ter um volume maior de chamadas. Num domingo, volta de feriado, chuvoso, que as pessoas já voltaram cedo, que passaram muito tempo na estrada, que já chegam irritadas. Aí você tem uma sobrecarga no sistema e ele começa a não entregar no tempo que está programado. Então a chance de errar é grande. É grande. A sua chance de errar é grande. E você cria uma expectativa no cliente, porque ele está acompanhando ali o pedido dele e ele está vendo, já saiu para entregar. Passou 5 minutos, não entregou, eu moro do lado da pizzaria, eu vou ligar. Não, olha, veja bem. Você tem como... o que acontece? Em montar um sistema desse, o risco de você ter um cliente insatisfeito do outro lado é muito grande. Você está dando uma informação para ele que, por mais que ela seja aproximada estatisticamente pela estatística do processo, ela pode não ser real. Acredito que se o Pizza Hut pôs isso no site, espero que ele esteja fazendo não pela estatística do processo, mas que ele tenha realmente investido em ter pessoal nas lojas para alimentar o sistema dele na medida que o pedido vai sendo processado. É um caso, às vezes, de um estabelecimento médio, né, Marco? Que, às vezes, não tem verba suficiente, não tem mão de obra suficiente para isso, e vai investir numa coisa que, às vezes, pode não dar certo. Faz direito, não é alguma coisa assim que a gente pode pensar? Olha, é como a gente brinca com essa coisa de mídias sociais. Antes de você... O pessoal fala, poxa, a gente primeiro pôs o site, como é que faz? Faz tudo uma vez, põe o site, faz o Facebook? Não. Uma coisa de cada vez. Você domine uma ferramenta de cada vez para você poder dar plena certeza para o seu cliente que aquilo está sendo real. Então, por exemplo, não adianta você fazer o site, o blog, o Facebook, tudo de uma vez e não dominar nenhuma das ferramentas. Então, primeiro publique seu site, tenha ele bem adequado, com as informações necessárias, aí você monta ou o blog ou o seu Facebook, depende da sua estratégia de negócio, e aí domine essa ferramenta antes de passar para a próxima, porque senão você fica com um monte de coisa pela metade. Entendi.
Tiago, tem um pessoal participando aí no chat, tem alguns comentários ali. O Della Rigueira, número 1, ele diz aí. Entendeu a prática? O que tá escrito mais ou menos aí? Vamos lá. Primeiro a gente teve aqui Não Entendi, ele perguntou pro Marco, acredito que seja, se essa prática, essas conversas online é uma tendência a se espalhar realmente, eu acho que para todos os setores. O Della Guerra já falou aqui que ele tinha um problema, não entendi direito, para ele explicar, nos anos 70, a respeito, acho que dos restaurantes, a questão de saber o que o restaurante serve. E aqui o pessoal está concordando que realmente, eu vou até fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está no chat, se pedirem online, responda aqui para mim que eu já coloco aqui para ver essa tendência por parte do cliente dos restaurantes realmente, né? Tem mais aí o pessoal participando, tem Mari BGP, isso também, mandar um beijo para ela aqui, também está participando do nosso portal. Vamos fazer o seguinte, Thiago, a gente vai para um breve comercial, são 10 horas e 33 minutos, e a gente já volta, dentro de alguns minutinhos, a gente já volta com mais programa Cozinha Profissional TV. Vamos falar sobre tecnologia, sobre os tablets e muito mais, não saiam daí. Coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai dirigir, tá convidado. Vamos seguir no banho, a Juliana da Atlântica. Retornando aqui aos estúdios da TV de São Paulo, 10 horas e 36 minutos e o bate-papo de hoje sobre tecnologia em prol dos estabelecimentos de alimentação familiar, restaurantes, bares, lanchonetes, padarias. Você pode participar aqui com a gente acessando o nosso chat e mandando suas perguntas. Chega no nosso computador, tanto no meu quanto do Thiago Martinelli. A gente vai lendo as perguntas e até eu não entendi, fala. Ele já pediu e funcionou muitas vezes por algumas vezes. Tá dizendo ele, provavelmente sobre o pedido, né, através da internet. Senhor Marcos Sampaio, vamos falar agora sobre os tablets, o perigo, o que tem de positivo utilizar tablets. O meu tá aqui, o iPad do Thiago logo muito próximo, enfim, todo mundo usando. E a necessidade de se ter um equipamento desse dentro do estabelecimento de alimentação fora do ar? Ora, eu acredito que o tablet, primeira coisa, ele não vai substituir o garçom. Porque muita gente está dizendo hoje, dentro desse grupo que a gente conversa sobre essa tecnologia, que a ideia é que o cliente possa fazer o pedido pelo próprio tablet e que isso venha a substituir o garçom. Mas o que acontece? Você perde alguns detalhes na relação entre o cliente e o estabelecimento. Uhum. Você perde aquela sensação artesanal que faz com que os clientes se dirijam a restaurantes e paguem mais por isso. O principal causa dentro dessa pesquisa que a gente fez
para você perder um cliente é o mau atendimento. Ou seja, uma das coisas que fideliza muito o cliente é o bom atendimento. Tá? Se você tirar o componente garçom, o seu atendimento passa a ser avaliado pelo quê? Pela entrega do prato, quer dizer, você começa a trazer essa relação com uma impessoalidade que ela caracteriza o negócio. Tá? O restaurante tem essa relação entre o garçom. Eu trabalhei em restaurantes onde você tinha clientes que sentavam na praça, como a gente da área de restaurante fala, na praça do garçom X. E aí você fala, poxa, mas aquele garçom nem é o mais simpático, mas para aquele grupo de clientes é. E as pessoas sentam onde está aquele garçom. E aquele garçom influencia os pedidos daquela praça toda. Então, você pegava aquele cliente, ele senta, olha o cardápio e fala, eu vou pedir isso. Não, doutor, hoje não. Aquilo aqui não está do jeito que o senhor gosta, depois o senhor vai reclamar, o senhor vai pedir isso aqui. E ele realmente tem essa capacidade de interagir com o cliente e fazer essa mudança. E isso fideliza o cliente, porque cria uma relação. O cliente gosta de chegar no restaurante e ser reconhecido. E o tablet não faz isso. Eu acredito sim que o tablet pode ser uma ferramenta que vai trabalhar a nosso favor para você vender mais coisas. Porque você tem condição de ter fotos, vídeos, uma série de coisas que façam com que a gente trabalhe melhor e de repente venda mais por isso. É uma coisa para agregar junto com o garçom, né? O tablet pode passar cores do prato, ele pode escolher melhor, é uma forma... É uma nova ferramenta que a gente vai estar trabalhando dentro do Não negócio. substituir a tua dica, a ideia. Na minha visão, eu não substituiria. Porque eu vou jogar por terra exatamente isso que eu quero. A não ser num fast food, que você já praticamente faz quase o autoatendimento, né? Aí dali você pode ter. Mas aí voltamos para aquele custo. E se quebrar o tablet, o que eu faço com isso? Eu já andei lendo que o pessoal vai fazer testes de lanchonete e fast food, onde o próprio cliente vai fazer o pedido. Como essas cadeias americanas, em vez de você ter um atendente tirando o seu pedido, você mesmo vai teclar num terminal e vai receber o seu pedido ali do lado. Mas nem todo mundo domina ou conhece a tecnologia. Você já viu caixa eletrônica? As senhorinhas, pessoas mais humildes que não sabem sacar dinheiro, não sabem tirar extrato e coisa assim. Às vezes isso não pode gerar fila, pode gerar um outro problema que antes não teria. Isso é fato. É fato. Você pode chegar na... Eu acho que com toda essa política social que nós tivemos, você está tendo acesso de pessoas que não tinham acesso a uma série de confortos. Dentre eles, restaurantes. Então muita gente hoje está vindo, o pessoal que antigamente era das classes D e E, hoje virou classe média, e está tendo acesso a uma série de confortos e passando a engrossar o nosso mercado de alimentação fora do lar. E essas pessoas ainda estão se adaptando a essa realidade nova, a frequentar essas coisas. E você teria sim, no Brasil você ainda tem um índice de analfabetismo ainda muito alto. E como é que você vai lidar com essas pessoas colocando um computador na frente dela? Porque você vai constranger essa pessoa, porque se você puser para ela se autoatender e ela não sabe ler, ela vai ter que chamar uma pessoa para lhe ajudar. Ou seja, ela vai se sentir constrangida. Senhor Thiago, tem participação no nosso chat, o pessoal participando, dando seus comentários. Inclusive, isso que o Marco acabou de falar aqui, eu nem entendi, comenta aqui. Isso em determinados lugares e com determinadas faixas sociais não funciona. Que é realmente essa questão que o Marco está abordando aqui. Temos muitas... Até aqui Ele fala, né, que concorda com o Marco em agregar e substituir, né, quando ele fala do tablet. E tem várias aqui, tem a parte aqui da Aguilera que fala... Ele fala daquela questão que a gente comentava antes, que ele também pede online, só que ele tem um diferencial, que ele mora numa cidade com 73 mil habitantes, então ele conhece a procedência do alimento dele. Tem muitas questões aqui a respeito dessa questão do tablet, Marco, que fala realmente sobre a presença do garçom. O Della Guerra, ele completou aqui falando sobre isso, ele fala que é viável se for aquele sistema que o próprio cliente retira o prato, como a gente tem alguns fast foods.
A minha pergunta é o seguinte, eu estava ouvindo aqui você falando sobre isso, eu penso no seguinte, antigamente a gente tinha comandinho que era anotado no papel. Vieram sistemas automatizados com palmes, por exemplo. Essa entrada do tablet é tendência? De certa forma, você acha que vai existir uma adaptação do mercado? Ou o tablet, de repente, vai ficar na mão do garçom? Alguma coisa desse tipo? Thiago, quando a gente começou a ter os sistemas de palme, o que acontece? Num primeiro momento, você teve uma queda na qualidade do atendimento. Porque o garçom estava acostumado a escrever na comanda, tá? E a gente brincava, que a gente que trabalha em restaurante, a gente brincava que o caixa ele estava mais para um profissional, um arqueólogo que consegue ler hieroglifos do que um caixa, porque o jeito como... Eu já olhei isso, sabia? Como é que o cara vai entender o outro? Mas eles desenvolvem um código e aquilo funciona. Quando você veio para o tablet, você mudou isso daí de uma hora para outra. Então, muitos dos estabelecimentos, quando pegaram os palmes, os garçons passavam mais tempo olhando para o palme do que olhando para o cliente. Então, você teve uma queda na qualidade de atendimento. Tá certo? Agora, além do custo dos palmes, na época, ser mais alto, pode ser que os tablets, até com essa onda de a legislação de incentivo que vai baratear os tablets, pode ser que eles entrem de uma maneira a facilitar o trabalho, até porque eles são bem maiores, então pode facilitar um pouco o trabalho do garçom no caso das comandas, até para conversar com o cliente, para ter certeza de algumas coisas. Você de repente pode verificar na hora de checar os pratos com fotos, enfim, você pode ter uma série de recursos que você não tinha no palme. Senhor Thiago. Inclusive, eu nem entendi falar novamente aqui sobre essa questão do garçom. Fala aqui onde ele mora, eu não citou aqui a cidade, se ele quiser falar aqui. Existe um restaurante que usa o sistema de autoatendimento, mas que muita gente se perde na hora de pedir. Falou que tem um movimento razoável, mas que não se compara aos estabelecimentos que tem garçons ali para atender. E aí te pergunta, fica a dúvida, Thiago você é um cara desastrado, né, Thiago? Ou não? Sou um cara bastante. Vamos supor que o Thiago vá no restaurante, ele é o cliente, um restaurante, qual o ticket médio normal, vai 40, 30 reais, eu já ia subir, aí já não um ticket normal. 30 reais, o Thiago sentou com a família dele e ele deixou cair o tablet no chão, quebrou o visor. O que acontece? É como um copo, é como um prato? Qual que é a posição? Qual que é a sua dica? É como se tivesse caído uma caixa de copos ou uma caixa de pratos, né? Primeiro vamos quantificar as coisas. Como você acha que o estabelecimento vai proceder? Porque você quebrar um copo, a gente está falando 10, 20, se for uma taça de vinho importada, 40 reais. E geralmente já está no custo deles, a quebra de quantos copos. A gente sabe que a gente tem uma estatística do quanto é roubado, do quanto... Isso. Roubado não, é uma palavra feia. É levado como souvenir. Souvenir, boa. E do quanto quebra. Mas um tablet, você tem 10 no estabelecimento, você vai ter, por exemplo, 1 ou 2 de backup, não é uma coisa que você caiu, quebrou a tela, que você pode se dar o luxo de estar trocando toda hora. Esse custo, ele sobe muito, né? Se por um lado você não vai ter o custo de estar refazendo o seu cardápio toda hora, por outro lado, o custo de reposição da peça, se acontecer antes do planejado, você perdeu um jogo de cardápio inteiro porque aquela peça quebrou. E aí você vai fazer... E aí vem a grande dúvida. Você vai cobrar do cliente? Porque, por exemplo, o cliente acha que não. Ele acha que o risco é todo do estabelecimento. Se você for cobrar dele, ele vai se sentir ofendido, vai reclamar, como sempre. Ou se o filho dele quebrar, ele acha que o problema é do estabelecimento, que se o estabelecimento não tem condição de bancar essa opção, não devia dar isso para os clientes, enfim. Você vai pôr uma peça de R$1.000 na mão do cliente que pode cair e quebrar. E aí, você vai cobrar dele ou não vai? Mesmo que seja por mau uso. Você vai se indispor com esse cliente, porque um cliente satisfeito ele vai comentar e vai reclamar de você para 20 outras pessoas. E aí a gente entra numa outra estatística que diz que o cliente que não tem razão briga muito mais do que aquele que tem razão. Uma outra questão é se por acaso o Thiago, gosto de utilizar o Thiago como exemplo, o Thiago é garçom
E você falou que no estabelecimento é interessante você agregar o valor. Então, que não tire o garçom, mas que leve o iPad junto para mostrar fotos, até mesmo para o cardápio ser atualizado mais rápido, né? Porque você tem um custo. Vamos supor que o Thiago quebre o tablet como garçom, como membro da equipe. Qual que é a forma, qual a dica para isso? Se o iPad realmente virar uma ferramenta do garçom, vai ser desenvolvido o mesmo sistema que tem com os palmes. Você vê que a maior parte dos estabelecimentos onde você tem palme, o palme tem uma capa que é presa a um cordão e que fica pendurado no garçom, exatamente porque existe essa quebra. E ela não é pequena. Então, a gente precisa pensar que vai ter que desenvolver algum mecanismo para tentar proteger esse equipamento. Tá? E no caso do iPad vai ser um troço um pouco mais complicado, porque a área dele de tela, de touch, é muito grande. E o custo dele é basicamente tela. Né? Tá. Então isso vai complicar, vai ser um complicador bem grande para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. Tiago, você gostou que eu utilizo você como exemplo, na verdade. Sim. Vamos lá. Eu quero saber aqui, o Marco, como consultor, a gente sabe que a tecnologia, ela deslinda. Tem muita gente que... Então, provavelmente, com essa nova onda de tablets, os seus clientes devem estar comentando. Os restaurantes estão querendo colocar os tablets dessa forma. Aí você explica como que está acontecendo a entrada através do seu trabalho. Pelo que eu tenho acompanhado, o pessoal está estudando muito para colocar os tablets, exatamente por esses pontos que a gente está discutindo. A gente tem o pessoal do desenvolvimento de tecnologia oferecendo isso desenfreadamente, mas o que eu tenho visto é que a maior parte dos operadores, inclusive fora do Brasil, estão um pouco reticentes em começar. Porque uma vez que você entrar nessa tecnologia, Você voltar, né? você voltar para trás é um sinal de derrota. Então o pessoal está esperando um pouco até para ver como é que as grandes redes vão se posicionar, para saber se eles vão acabar indo para esse caminho. Agora a gente volta para aquela outra discussão que a gente estava tendo. Um dos grandes diferenciais do restaurante, vamos sair até do fast food, mas vamos falar nos restaurantes, onde talvez a aplicação de tablets pelos garçons ou pelo próprio consumidor seria mais justificada. A partir do momento, a tecnologia torna tudo um pouco pasteurizada. E uma das coisas que a gente gosta no restaurante é aquela sensação de artesanal. Então você gosta de chegar no restaurante e que aquele seu prato, você gosta de ter a ideia de que aquele seu prato foi feito para você naquele momento, na hora. Né? Por mais que as coisas que a gente trabalha dentro dos bastidores saiba que está tudo mais ou menos pronto para sair dentro de um prazo ideal, o cliente gosta dessa sensação de artesanal. E já toda essa tecnologia, tudo que vem pedido pela tecnologia, a gente tem uma sensação de pasteurizado. É uma coisa mais ou menos que já estava pronta. Então você perde um pouco. Então você tem um pouco dessa linha antagônica, digamos assim, dessa inclusão tecnológica dentro da operação. Tá certo. O Fabi aqui também participando, mandando um beijo aqui para ela, pela sua participação aqui. E aí eu pergunto para você, Facebook, Twitter, Orkut. Eu sempre falo do Orkut. O Orkut ainda é utilizado? O Thiago dá risada aqui do meu lado. Eu não entendi. Saiu o Orkut, que era tão famoso, entrou o Facebook. O que mudou, Marco, nisso daí? Que a gente vai falar do uso pelas empresas. E rapidamente, antes de a gente entrar nos 5 minutos finais do nosso programa, tentar dar algumas dicas de como utilizar isso, para não se tornar aquela restaurante chato, que perturba, manda mensagens inconvenientes. Olha só, vamos por partes. Orkut ainda é a maior rede social onde os brasileiros fazem parte. Eu estou sentindo um preconceito do Orkut. Estatística, eu acho que não é uma questão de preconceito. O Thiago não usa mais. Não usa mais. Ele dá risada, eu não sei o que acontece. Houve uma migração muito grande das pessoas do Orkut para o Facebook. Tá? O Orkut foi criado para provar uma teoria, tá? Que todo mundo se conecta a todo mundo por 6 pessoas. Tá? A gente teve um boom de brasileiros. Se eu não me engano, a gente tem mais de 40 milhões de brasileiros cadastrados no Orkut. E o Facebook vem crescendo. O que acontece? Desde o lançamento do Facebook, o Orkut parou de crescer e, na realidade, diminuiu o seu crescimento e deve ser
igualado o número de participantes brasileiros agora esse ano, pela estatística de crescimento que a gente tem acompanhado. Tá? Agora o que acontece? O pessoal, dentro de uma pesquisa que eu tive acesso, o pessoal que usa o Facebook tem uma faixa etária mais alta. O Orkut ainda continua muito popular nas pessoas até 17 anos, e o Facebook ele já tem uma abrangência um pouco maior. Tá? O Facebook é a grande rede social, a da moda, digamos assim, com mais de 600 milhões de usuários pelo mundo. Então, ela hoje é tão poderosa quase quanto um Google para o nosso dia a dia. Então, assim, é muito interessante para qualquer negócio marcar sua presença no Facebook. Quando a gente fala negócio, são restaurantes, bares, lanchonetes terem o seu Facebook. A Cozinha Profissional tem o Facebook dela. Se você quiser acessar, seguir a Facebook da Cozinha Profissional, tá lá. Tem o Twitter também, tem o Orkut. O que é bom para um restaurante ter o seu Facebook, o seu Orkut, o seu Twitter? E de que maneira ele deve usar isso? Para quê? Para que pessoas como a Fabi, que está aqui no chat, o Della Rigueira, o Nem Entendi, não se sintam, por exemplo, abastecidos de muita informação. Olha, eu acho assim, a gente tem que pegar e usar as redes sociais quando a gente tem conteúdo. A gente tem que pensar no que é a rede social e a gente tem que pensar na utilização profissional. Muitas pessoas, como pessoas físicas, conversam pelo Facebook, pelo Twitter, mas isso é uma utilização de pessoa física. A pessoa jurídica, quando utiliza as redes sociais, ela tem que saber que ela tem que estar produzindo conteúdo, que ela tem que dar comentários e informações, ou mesmo promoções, mas que elas sejam autênticas e que ela não pode ficar postando a mesma informação seguidamente, porque ela perde seguidores, ela perde amigos, ela perde pessoas nas suas comunidades. Então, assim, muitas vezes você tem que produzir conteúdo para vender o teu produto. A grande maioria delas, você vai produzir um conteúdo de valor para o seu consumidor, que isso vai levar ele a comentar ou a consumir o seu produto. E essa é a grande diferença das redes sociais, por exemplo, do seu site. No seu site você pode criar um hot site que abre nele falando uma promoção cada vez que a pessoa abrir. Na sua página do Facebook a coisa não funciona assim. Você pode ter uma foto, você pode ter um post, mas você tem que lembrar que as pessoas estão indo lá para se relacionar. Então a gente tem que entender que as redes sociais são ferramentas de relacionamento e não são só ferramentas de venda. Para você vender, você existe, por exemplo, no Facebook, na lateral do lado direito, você tem aqueles anúncios, que você pode fazer uso deles quando você quiser, para eles aparecerem nas pessoas certas, nas horas certas, e ele trabalha de uma maneira muito eficiente. Você pode selecionar região, pessoas que gostam de um determinado tipo de cozinha, faixa etária, quer dizer, você seleciona tudo por ali, e aí sim, ali é o caminho para você falar de venda, de outros assuntos que não na rede social. Tem outras empresas que utilizam às vezes o Facebook, o Twitter para se vender, alguma coisa, fica uma coisa cansativa, né? Não é que eu estou tentando dizer, vender assim, olha, não sei o que, tá. Eu acho que isso incomoda um pouquinho. Eu prefiro muito mais a informação do que você se auto-vender, né? Utilizar para vender a empresa. Não sei se eu estou correto nisso. E também o caso onde você não... como é que eu digo, não coloca informação, fica vazio. Você segue a pessoa e a pessoa não faz nada. Fica 20 dias sem atualizar, que nem um blog. Olha, eu acho assim, é tudo muito relativo. Por exemplo, eu sigo algumas pessoas no Twitter, eu sigo uma pessoa que todo o conteúdo que ela publica é muito relevante. Só que às vezes ela fica 40 dias sem postar. Mas toda vez que ela posta, eu vou atrás do link dela, vou ver o que ela postou. Isso é bom ou ruim? É mais eficiente, é muito melhor do que a pessoa que posta a cada 15 minutos e nada aproveitável. A gente brinca que tem gente que começa o dia e a primeira coisa que posta é bom dia, né? E acontece muito isso em algumas empresas, porque toda essa parte ligada a novas tecnologias, a internet, mídias sociais, o pessoal fala, eu tenho um sobrinho, ou põe um garoto, porque acha que é coisa de jovens, e coloca um garoto para comandar isso.
E isso acontece em empresas pequenas, médias e grandes. Eu vi na página do Facebook de uma empresa grande, uma empresa bem grande por sinal, um comentário: "Aê galera". Eu acho que não é a linguagem e não é o local para você fazer esse tipo de comentário. Coisas pessoais, assim, o diretor ou o funcionário, peguei trânsito, não sei o que. Você acha que não cabe, por exemplo, num restaurante, um proprietário? Tem chefes de cozinha que eu vejo que tem Twitter que falam no dia a dia, tô na cozinha, peguei trânsito, fui fazer compras. Aí sim, é interessante porque você está entendendo a vida dentro do estabelecimento. Mas você está seguindo o chefe, não o estabelecimento. Não o estabelecimento. Entendi. O estabelecimento não pega trânsito, o estabelecimento não tem time de futebol, o estabelecimento não tem religião e não tem vocação política. Sabe, a gente tem que saber pontuar as coisas. O Alan deve ter um time de preferência, ele pode ter uma linha política, o que não quer dizer que a cozinha profissional tem alguma preferência por clube de futebol ou por linha política. Tá ok. Seu Thiago Martinelli, nos últimos minutos, antes de a gente entregar o programa para o próximo. Teve aqui a participação do pessoal, então nem entendi, que a gente estava falando do Orkut, ele falou que realmente ele considera também o Orkut fundamental ainda. Tem uma brincadeira aqui do Della Guerra sobre os joguinhos que tem, né? Que ele é popular por causa dos joguinhos. Acho que essas dicas dos restaurantes são fundamentais. Queria saber aqui só mais uma coisa do Marco. Feedback do restaurante através da rede social é viável? Por exemplo, eu lancei uma promoção, tenho meu restaurante, um atendimento, eu quero saber o que meus clientes acham. Eu consigo fazer isso pelas redes sociais? Consegue. Hoje, através das redes sociais, você tem uma série de ferramentas disponíveis para esse tipo de brincadeira. Apesar de, na minha opinião, não ser a forma mais adequada. Mas ainda assim você tem dentro da rede social a possibilidade de fazer as pesquisas, os quiz, para você ter algumas respostas ou pelo menos alguns indicadores de como as coisas dentro do seu estabelecimento estão correndo. Você pode fazer isso para toda a sua rede e depende muito de ter adesão ou não. Senhor Marco Sampaio, 10 horas e 59 minutos, eu queria agradecer muito a sua participação. Queria aproveitar para você deixar contatos também, as pessoas que acessarem o vídeo depois na UTV ou no nosso portal, de alguma forma querendo tirar mais dúvidas, né? Quem passa rápido o nosso tempo, deixar os seus contatos, o seu portal, site, Facebook, Twitter e por aí vai. A gente tem o site da Caimã, que é o Caimã Consultoria, Caimã com Y e N mudo no final, caimanconsultoria.com.br. A gente tem o Twitter, que é Caimã_Consult no Twitter, e a gente tem a página da Caimã no Facebook, Caimã Consultoria também, .com.br. É fácil seguir, são várias ferramentas. São várias ferramentas. Né? Como ajuda, né, isso? Tem o blog também, a gente tem o blog, que é blog.caimanconsultoria.com.br, e a gente procura atualizar ele no mínimo uma vez por mês, não é o ideal, a gente sempre põe alguma coisa nova dentro do blog também. Marco Sampaio, além de um bom consultor, é um grande amigo, então parabenizar o seu trabalho, está mais do que indicado, gente, você precisa tratar de marketing do seu estabelecimento, esse cara aqui é uma referência aí para vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Ana, obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que nos assiste e interagiu com a gente. Com certeza, senhor Thiago Martinelli. Agradecer a participação do Marco aqui, agradecer o pessoal que esteve com a gente no chat, o Rogério, Della Guerra, nem entendi, a Mari BGP e a Fabi. Muito obrigado pela participação e estejam convidados para a próxima segunda-feira, Cozinha Profissional TV, às 10 horas aqui pela UTV. Faço as minhas palavras, as palavras do Thiago Martinelli. Com certeza, a próxima segunda-feira, o Cozinha Profissional TV volta no mesmo horário, sempre 10, 10 e 10 por aí. E você pode participar sempre sobre o setor de alimentação para o lar. Gente, obrigado, até a próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.